O espírito brasileiro, um exemplo de solidariedade para o mundo. Um médico italiano, que veio ao Brasil a trabalho, testemunhou uma cena impressionante a caminho do local da conferência que o deixou sem palavras. No meio do trânsito caótico e engarrafado, os motoristas brasileiros, como se tivessem um sexto sentido, abriram caminho quase instantaneamente para uma ambulância que se aproximava em emergência. Porque os brasileiros, mesmo sem ninguém coordenando, agem de forma tão unida e solidária pelo próximo. O que exatamente Luca, o italiano, presenciou no Brasil que o deixou tão incrédulo? Meu nome é Luca, sou um médico italiano. Vim ao Brasil para participar de uma conferência médica internacional realizada em São Paulo. Ouvi dizer que a medicina brasileira, especialmente o Sistema Único de Saúde e seus centros de excelência, é referência não apenas na América Latina, mas no mundo todo, então minhas expectativas para esta viagem eram altas. Além disso, dizem que o brasileiro é um dos povos mais calorosos e felizes do mundo. Como vivem as pessoas neste país tropical? Como elas pensam? Tudo isso despertava em mim uma curiosidade imensa sobre o povo brasileiro. Embora tenha sido um voo direto, ficar sentado por quase 12 horas é algo que o corpo sente. Mamma mia, que cansaço, murmurei enquanto descia do avião, alongando meu corpo rígido. Peguei minhas 2 malas na esteira de bagagens, passei pelas portas automáticas e cheguei ao saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Imediatamente fui recebido não pelo cheiro de comida asiática de minhas viagens anteriores, mas por um aroma inconfundível e acolhedor de café fresco misturado com a umidade quente dos trópicos. Arrastando minha bagagem pesada, dirigi-me ao ponto de táxi. A cidade de São Paulo é uma selva de pedra impressionante, onde o concreto se mistura com o verde vibrante da Mata Atlântica. Sentado no carro, eu observava fascinado. Diferente das ruas de paralelepípedos da Itália, aqui as avenidas eram largas, pulsantes e cercadas por árvores frondosas que pareciam lutar por espaço com os arranha-céus. Havia uma energia vibrante no ar, uma mistura de caos e beleza. O taxista era muito simpático, e a sensação de segurança me surpreendeu positivamente. Apesar de estar aqui a trabalho, meu coração começou a bater mais forte de empolgação. Na verdade, comecei a relembrar os pequenos momentos que vivi logo que pisei aqui. Antes de entrar no táxi, eu estava um pouco perdido no aeroporto, olhando para o celular, tentando me localizar. Foi quando alguém se aproximou proativamente e perguntou: "Oi, amigo. Precisa de ajuda?" Era um estudante universitário, devia ter uns 20 anos. Ele se esforçou para se comunicar comigo em inglês. Quando disse que procurava o ponto de táxi, ele não apenas apontou, mas fez questão de me acompanhar até lá. Obrigado, agradeci com as poucas palavras em português que aprendi. Ele abriu um sorriso largo, fez um sinal de joia com o polegar e disse cheio de energia: "Imagina! Tenha um ótimo dia", antes de se virar e ir embora. Além disso, quando eu não encontrava o elevador e me preparava para descer as escadas com 2 malas grandes, outro jovem me viu e imediatamente disse: "Deixa que eu levo uma para você, chefe." Era um rapaz de físico atlético. Perguntei se ele praticava esportes e ele respondeu: "Sim, sou jogador de futebol da base de um time aqui." Quando ele perguntou de onde eu era e respondi Itália, seus olhos brilharam. "Que demais! Nós vamos para a Itália no mês que vem para um campeonato de base e treinamento", disse ele animado. Recomendei a esse gentil jovem brasileiro alguns restaurantes imperdíveis na minha terra natal e nos despedimos. Mal tinha chegado ao Brasil e já tinha recebido ajuda 2 vezes, e ambos foram incrivelmente amigáveis. O povo brasileiro é realmente caloroso, pensei, sentindo uma paz interior enquanto o táxi balançava suavemente. No entanto, naquele exato momento, essa atmosfera tranquila foi quebrada. Um acidente de carro aconteceu logo à frente, paralisando instantaneamente a avenida. O som de buzinas começou a ecoar, e o trânsito, que já era intenso, virou um caos. O barulho da batida foi alto. Será que alguém se machucou? Estiquei o pescoço como uma tartaruga para tentar ver. Embora estivesse longe, parecia que um carro tinha colidido na traseira de outro. A parte de trás do veículo atingido estava muito amassada,
dava para imaginar a força do impacto. O taxista olhou pela janela e disse: "Eita, a batida foi feia, hein?" Em seguida virou-se para mim pedindo desculpas. "Doutor, me desculpe, parece que vai demorar. O senhor vai acabar atrasando." Mas mais do que o atraso, estou preocupado com quem está lá. "Não se preocupe. Mais importante que isso, será que as pessoas do acidente estão bem?" respondi. Murmurei para mim mesmo se deveria descer para ajudar nos primeiros socorros, mas o motorista balançou a cabeça, me impedindo. "Melhor não, doutor. É perigoso andar na pista aqui, e às vezes quem tenta ajudar acaba causando outro acidente. E fique tranquilo, o socorro já vem." Ele olhou pelo retrovisor. Fiquei confuso, mas então ouvi um som ao longe. "Sirenes." "Que sirene é essa?" perguntei. "É o SAMU, a ambulância", respondeu ele. "Tem um hospital grande aqui perto, eles chegam rápido." Fiquei surpreso. O acidente tinha acabado de acontecer e a ambulância já estava chegando? Mas ao mesmo tempo, uma preocupação me atingiu. Naquele trânsito engarrafado de São Paulo, será que a ambulância conseguiria chegar ao local? Eu tinha motivos para pensar assim. Anteriormente estive na China a trabalho e presenciei um acidente semelhante num táxi. A ambulância chegou rápido, mas, inacreditavelmente, os outros carros não davam passagem. "Tem uma ambulância atrás, não deveriam sair?" perguntei ao motorista chinês na época. Ele me disse algo chocante: "Ah, não precisa. Ninguém sai." Eu não podia acreditar. A vítima podia estar em estado grave. Quando questionei, o motorista respondeu impaciente: "Se ninguém se mexe, não adianta eu me mexer sozinho. Fique quieto aí." Eu gritei internamente: "Isso é um absurdo." Olhei pela janela do táxi em São Paulo, esperando o pior. Mas o que vi foi exatamente o oposto. Ao ouvir a sirene, os motoristas brasileiros agiram como se tivessem combinado uma coreografia. Os carros começaram a se afastar para as laterais da pista simultaneamente. O movimento era fluido, criando o que chamam por aqui de corredor da salvação. "Beleza, vamos chegar para lá também", disse o meu taxista, jogando o carro para o acostamento. A ambulância, com suas luzes vermelhas piscando, passou zunindo pelo espaço aberto no meio da avenida, chegando ao local do acidente em segundos. Naquele momento, vi o motorista da ambulância colocar a mão para fora da janela e fazer um sinal de positivo para os carros que abriram passagem. Eu entendi o gesto. Eles estavam agradecendo. Fiquei boquiaberto com aquela cena. Meu taxista viu minha surpresa e riu. "É bonito de ver, né? Agradecer por darem passagem." Para mim aquilo era novidade. Era óbvio que se deve dar passagem a um veículo de emergência, mas fiquei profundamente admirado com essa cultura brasileira de solidariedade e gratidão mútua. Fazia com que todos se sentissem bem. Pensei, o motorista da ambulância é um profissional incrível. O espaço não era tão largo, mas ele avançava sem medo, confiando na boa vontade dos outros motoristas. Fiquei emocionado com a atitude daqueles brasileiros. Para salvar a vida de um desconhecido, eles agiram sem pensar em si mesmos, totalmente diferente do que vi na China. E a equipe da ambulância respondia a essa gentileza dando o seu melhor. Eu assisti aquilo como se fosse uma obra de arte da humanidade. A ambulância parou, os paramédicos desceram rapidamente, colocaram a vítima na maca e partiram velozes. Que eficiência, pensei. A velocidade e a fluidez de tudo, do acidente à remoção, foram impecáveis. Não houve um movimento desperdiçado. Aquela cena me mostrou o alto nível do atendimento de emergência no Brasil, mas, acima de tudo, fui tocado pelo espírito de união e empatia enraizado no coração dos brasileiros. Encostei-me no banco e respirei fundo, aliviado. Perfeito. Como se fosse um sinal, o motorista disse: "O trânsito está começando a andar, doutor. Ainda dá tempo?" Respondi meio aéreo: "Sim, sem problemas." Cheguei ao local da conferência em cima da hora. Enquanto tirava minhas coisas da bolsa às pressas, minha mente ainda estava presa à cena da estrada. Colegas médicos vieram me cumprimentar,
Luca, você chegou por pouco. O voo atrasou? Você parece distante. Emocionado, eu disse: vocês precisam ouvir isso. Contei tudo o que aconteceu naquela manhã com paixão, gesticulando como um italiano faz quando seu time marca um gol na Copa do Mundo. Meus colegas ouviram e comentaram: eu entendo. Já vi isso aqui no Brasil também. É incrível, parece que Moisés está abrindo o Mar Vermelho, os carros se afastam num instante, disse um. Outro elogiou a habilidade dos pilotos de ambulância brasileiros de passar por brechas estreitas no trânsito pesado. O sentimento comum entre nós era: a sociedade brasileira é fantástica. A rapidez do socorro, a naturalidade com que os motoristas abriram o corredor de salvação, a simpatia dos jovens que me ajudaram no aeroporto. Aos meus olhos, as pessoas que vivem nesta sociedade brilhavam de uma forma especial. Tudo isso aconteceu apenas na minha primeira manhã. Eu já me sentia satisfeito, como se tivesse degustado um banquete da alma brasileira logo no café da manhã. Ficamos conversando tão entretidos que quase perdemos o início da palestra. Pessoal, podemos começar? Um funcionário brasileiro nos chamou meio sem jeito. Olhamos em volta e todos já estavam sentados. Desculpe, sussurramos, indo para nossos lugares. A conferência durou alguns dias. No último dia, fui convidado a discursar representando os médicos italianos. Eu já tinha um discurso técnico pronto, mas pensei: como não falar sobre aquilo? Na noite anterior, reescrevi meu discurso de uma só vez, colocando meus sentimentos no papel. No dia do discurso, subi ao palco, nervoso, mas comecei a contar a história do meu primeiro dia. Através dessa experiência, reflete sobre a ética no trânsito e na vida sob a ótica de um profissional de saúde. Em um acidente, o tempo entre o chamado e a chegada ao hospital define a vida ou a morte, eu disse. Naturalmente, quanto mais rápido, maior a chance de vida. Quanto mais demora, maior a chance de tragédia. Os médicos na plateia assentiam, alguns pensativos. Continuei: quero levar esse espírito de solidariedade brasileira, esse calor humano de volta para o meu país e aplicá-lo na prática médica. A empatia e a ajuda mútua parecem simples, mas em muitos lugares são difíceis de encontrar. Enquanto falava, lembrei-me da China. Lembrei-me das pessoas que não davam passagem mesmo com a sirene ligada, da ambulância presa, do som vazio do alarme ecoando sem esperança. Aquilo ainda me apertava o peito. Exatamente porque vi o oposto em outros lugares, fiquei tão comovido com a resposta do Brasil. Endireitei o corpo. A plateia parecia se endireitar comigo. Nunca esquecerei o que aprendi aqui e me dedicarei a oferecer uma medicina mais humana na Itália. Afastei-me do microfone e fiz uma reverência profunda. O local explodiu em aplausos. Após o encerramento, vários médicos brasileiros vieram até mim. Seu discurso nos deixou muito felizes e orgulhosos de sermos brasileiros. Por favor, volte sempre, disseram sorrindo. Agradeci a cada um. Naqueles poucos dias, senti que toquei a alma bondosa desse povo. Na minha última noite, registrei tudo em meu diário. Para que, se um dia eu me sentir perdido na minha profissão, possa reler e reencontrar meu propósito. Escrevi cada detalhe. Esse caderno será um tesouro para a vida toda. Fechei o caderno, guardei na mala e suspirei. Bom, hora de arrumar as coisas. A bagagem tinha aumentado. Sozinho no quarto do hotel, comecei a encaixar os pacotes de café brasileiro, doces de paçoca e latas de guaraná que comprei para levar para casa. No dia seguinte, com as malas pesadas, fiz o check-out. No táxi de volta ao aeroporto, por uma coincidência do destino, ouvi novamente uma sirene no mesmo trecho da estrada. Ah, lá vem o resgate, disse o motorista, girando o volante para a esquerda e abrindo caminho. Os carros ao redor fizeram o mesmo movimento sincronizado. Uma ambulância branca com faixas vermelhas passou voando pelo corredor livre. O motorista da ambulância acenou em agradecimento. Assim que a ambulância passou, os carros voltaram às suas faixas como se nada tivesse acontecido. É isso. É exatamente isso. Maravilhoso, deixei escapar. O mundo precisa aprender com o Brasil. O motorista me olhou pelo espelho, sem entender bem.
Sorri para ele e disse em pensamento: Obrigado, Brasil. Eu nunca esquecerei a lição de humanidade